Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Mídia de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente Sociologia, e vou estar com vocês nessa aula de revisão. Muito bem, então vamos à nossa aula. Então, nessa unidade 2, na unidade 2 e 1, nós tivemos alguns temas que foram trabalhados, e dentro desses temas nós trabalhamos com a questão do trabalho, o trabalho como numa categoria, como uma categoria social, não é isso? Então, trabalhamos esse tema, um tema importante, que é tão importante que a categoria trabalho, ela teve sempre aí, um lugar especial, um lugar de destaque nos estudos sociológicos. Os sociólogos, os estudiosos da sociedade sempre tiveram aí uma dedicação especial para essa categoria. Por quê? Porque o trabalho, sem distinção de cultura, ele se constitui a base da economia. O trabalho nos permite compreender a organização da vida social em todos os seus aspectos. Não é isso? Vejam lá. Então, o trabalho é qualquer atividade física ou intelectual realizada pelo ser humano, cujo objetivo é fazer, ou transformar, ou obter algo para a realização pessoal e o desenvolvimento econômico. Então, toda atividade que nós desenvolvemos, ele vai ser considerado um trabalho, tanto o trabalho manual como o trabalho intelectual, certo? Muito bem. E aí nós vamos, então, agora falar do trabalho aqui na concepção dos clássicos. Como é que os clássicos veem o trabalho? Então, nós vamos começar trazendo a percepção de Émile Durkheim. Quando Durkheim trabalha a questão, ou se debruça sobre a questão do trabalho, ele faz isso a partir da obra chamada da divisão social do trabalho. Nessa obra, ele vai desenvolver a teoria, ou ele desenvolve a teoria da chamada solidariedade mecânica e da solidariedade orgânica. O que é a solidariedade mecânica? Essa solidariedade mecânica, segundo o Durkheim, ela acontece nas sociedades simples, as sociedades menos complexas, que são aquelas sociedades onde o trabalho tem ainda uma pequena divisão do trabalho. Não existe uma grande divisão do trabalho e as pessoas trabalham ali mais solidariamente, estão mais próximas. Então, ele chama isso aí de solidariedade mecânica. Então, o trabalho é feito mais coletivamente e não tem uma grande divisão social do trabalho. A outra categoria que ele chama é de solidariedade orgânica. Essa solidariedade orgânica, ela acontece nas sociedades complexas. O que são as sociedades complexas? São as sociedades industriais, capitalistas industriais. Então, nessa sociedade, há uma divisão do trabalho muito maior, as tarefas são mais diversificadas, e as pessoas estão ali, cada uma lutando pela sua própria sobrevivência. Então, há uma maior divisão do trabalho e também do individualismo. Então, ele traz essa questão aí. Então, pronto. Na concepção de Durkheim, o trabalho deve ser pensado levando em consideração a divisão social das tarefas que ele cria. Quanto maior for a divisão social do trabalho, maior a possibilidade da sociedade entrar em anomia. O que é anomia para Durkheim? Anomia é um momento em que isso vai acontecer, principalmente nas sociedades onde nós chamamos de solidariedade orgânica, onde há essa divisão maior, e é uma desorganização, uma desordem, uma falta de orientação, falta de regra, porque as pessoas vão se organizar para ter uma qualidade de vida melhor. Então, isso pode possibilitar essa crise, aí dentro do conflito de classe que acontece na sociedade capitalista moderna. Tá bom? Então, essa é a visão, claro, em grosso modo aqui, do Émile Durkheim. Agora vamos ver um outro teórico, outro clássico, que é Karl Marx.
O trabalho, segundo ele, deve ser compreendido como a relação consciente entre o homem e a natureza, na qual o homem faz uso de todas as suas forças naturais, que se encontram presentes no seu corpo, fazendo com que ele também transforme aquilo que está ao seu redor. Veja, quando nós falamos homem, nós estamos falando da pessoa, né? A ideia que traz é da pessoa humana, homem e mulher, ser humano, tá bom? Então, a divisão social do trabalho e as relações sociais advindas do modo de produção capitalista, segundo o Marx, são permeadas pela contradição, né? E pela luta de classe, onde uma classe detentora dos meios de produção compra a força de trabalho de uma outra classe que não possui nada a não ser a sua força de trabalho, né? Muito bem. E aí o Marx traz aí um conceito interessante, que é o conceito de alienação, né? A alienação do trabalho. Vamos ver, então, vejam lá. A alienação do trabalhador é um processo que se produz em 3 formas, segundo ele. Primeiro, ocorre em sua relação com os frutos de seu trabalho, ou seja, a mercadoria que é produzida pelo trabalhador não é mais reconhecida por ele. Então, há um afastamento. Alienação significa um alheamento, um afastamento daquele, do questão do trabalho e do que se produz. A segunda ocorre no processo de produção de mercadorias. O trabalhador deixa de se reconhecer no seu produto. Ele não se vê mais no seu produto, né? E a terceira ocorre porque o trabalhador transforma o seu trabalho apenas em um meio de sua existência, ou seja, o trabalho não é mais uma atividade vista ou vital, né, que transforma o ser genérico, mas apenas uma atividade que supre as necessidades vitais do trabalhador, que é comer, beber, né, comprar roupas, né, etc., poder sobreviver. Então, há esse alinhamento. Então, na concepção de Karl Marx, o trabalho na sociedade capitalista ele é sinônimo, né, de poder e dominação, certo? E aí nós vamos ver um outro teórico, que é o Max Weber, racionalização e burocracia. Então, ele traz essa visão. Weber analisou o trabalho moderno como parte de um processo de racionalização, onde a ação social é orientada por cálculo de eficiência. Então, a burocracia ela é vista como uma estrutura racional legal que organiza o trabalho de forma hierárquica e impessoal, maximizando a produtividade, mas podendo gerar alienação também, né? E aí ele faz isso, ele vai trabalhar a questão do trabalho, e uma das obras importantes nessa discussão dele é a questão da ética protestante e o espírito do capitalismo, onde o trabalho disciplinado e metódico influencia o ascetismo religioso, calvinista ou puritanista, né, que passou a ser visto como um dever moral, reforçando a ideia de sucesso econômico como sinal de graça de Deus. Então, o trabalho deixou de ser aquele peso, aquele castigo, mas passou a ser uma bênção de Deus, e para isso eles vão, então, se colocar o trabalho em primeiro lugar, né, segundo aí o nosso Max Weber, nessa obra em que ele escreve, chamado de Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E aí nós vamos passar para um outro tema que nós trabalhamos, né, na nossa aula, que são os órgãos de proteção humanitária, né, os órgãos de proteção humanitária. O que é isso? O que são os órgãos de proteção humanitária? São instituições que trabalham para proteger pessoas em situações de vulnerabilidade, como conflitos, desastres naturais, pobreza extrema ou violações de direitos humanos, né? Então, existem órgãos, existem instituições que se organizam, se preparam para atender as pessoas nessas situações que nós colocamos aí, certo? Muito bem. E aí, nós fazemos um questionamento a você. Você já ouviu falar sobre proteção humanitária? O que você sabe sobre o assunto? O que é proteção humanitária? Então, vamos então ver o seguinte, que a proteção humanitária ela envolve ações para garantir direitos básicos, como
saúde, alimentação, segurança e dignidade, especialmente em situações de crise. Então, a proteção humanitária, ela envolve essas ações que vão garantir, né, o direito da pessoa humana viver com dignidade, certo? Muito bem. E aí a gente traz desse processo de ação humanitária, os órgãos, eles são tanto da esfera pública como da esfera privada. E aí nós vamos fazer, então, essa diferença. Qual é a diferença entre, né, os órgãos públicos e os órgãos privados, certo? Então, nós temos aí, vamos fazer, então, essa diferença. Nós temos aqui, na nossa tela, o Conselho Tutelar, né, e os Médicos Sem Fronteiras. Vamos ver, então, esses são dois órgãos, um público e um privado. Vejam lá, os órgãos públicos, eles são ligados ao governo e atuam com recursos do Estado. Então, são ligados ao governo. Então, o governo A, o governo B, os governos passam, mas o Estado fica. Então, cada governo vai se organizar e vai, então, ter, por exemplo, no caso do Brasil aqui, exemplo de órgãos públicos, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, que é um órgão, né, do governo, mas nem todo governo tem esse ministério, porque um governo tem que ter uma tendência, uma visão de atender essas pessoas, né? Atender aos direitos humanos. Tem governos que são contra os direitos humanos, né? Tem outros que são a favor. Então, o que é a favor cria ministérios de direitos humanos. Então, a Defensoria Pública, que é a advocacia pública, que vai atender as pessoas de baixa renda, que não têm condição de pagar advogado. O Conselho Tutelar, né? Também é um outro órgão público. E, como exemplo internacional, nós temos aí o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, né? E a Organização Mundial da Saúde, a OMS, que vocês lembram, durante a pandemia, que a OMS estava aí dando, né, coordenando toda essa ação de saúde no mundo todo. Muito bem. E os órgãos privados? Quais são os órgãos privados? São organizações não governamentais, as chamadas ONGs, ou entidades sem fins lucrativos. O que é uma entidade sem fins lucrativos? São entidades que trabalham, que têm voluntariados, que vão trabalhar por uma simples razão de querer ajudar, né? Então, como exemplo de órgãos privados, nós temos aí, a nível internacional, Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha e Anistia Internacional, né? E, a nível nacional, nós temos o Conectas Direitos Humanos, aqui no caso do Brasil, e a Pastoral da Criança, né? A Pastoral da Criança é um órgão ligado à Igreja Católica, né? E que trabalha com a proteção das crianças, principalmente no sentido da ajuda materna das mães, né? Para que as mães possam amamentar. Elas têm, por exemplo, banco de leite, né? Pegam as pessoas que têm leite e essas pessoas distribuem, né, para as crianças para a mãe que não pode amamentar o filho, para que eles cresçam saudáveis. E também na questão da alimentação, né? Então, vão trabalhar nessa questão. E a saúde da criança, né, aqui no Brasil, ela foi muito importante e é muito importante no combate à fome e na desnutrição infantil. Muito bem. Então, a gente vai agora falar sobre o humanismo, né? Para que todas essas ações possam ser realizadas, existe um conceito importante, que é o conceito do humanismo. Você sabe o que é o humanismo? Então, vamos ver agora. O humanismo é uma filosofia ou uma visão de mundo, né, que coloca o ser humano como centro das preocupações, valorizando sua dignidade, liberdade e bem-estar. Vejam lá. Ele enfatiza a importância da razão, da ética, né, e da compaixão nas relações humanas. Vejam lá como que... Então, esse conceito, esse sentimento, esse valor, né, que é o humanismo, vai levar as pessoas a se disporem a trabalhar de forma voluntária nesses órgãos que nós já colocamos aí, não é isso? Então, vejam, no contexto das ações humanitárias,
o humanismo ele vai, então, fazer com que as pessoas se inspirem, né, e levar o respeito pelos direitos humanos, a levar o respeito pelos direitos humanos, a busca pela justiça, na justiça social, e a promoção da dignidade, independentemente da raça, do gênero, da religião ou da nacionalidade. Então, você não vai olhar nada disso. O humanismo faz com que você cuide das pessoas, que você veja na pessoa um semelhante, um outro você, né? Cria empatia para que você possa se dar ao outro. E isso, o humanismo gera o quê? Ele vai gerar a solidariedade, que é exatamente essa forma de você atuar, né, para com os demais, para com os outros, você se dedicar ao outro. Então, o que é a solidariedade? A solidariedade, ela é o sentimento de união e apoio mútuo entre indivíduos ou grupos, especialmente em momentos de dificuldade, né? A solidariedade, envolve, por exemplo, empatia, né, generosidade e disposição de ajudar o próximo sem esperar nada em troca ou algo em troca. Você se dá. A solidariedade é esse se abrir, né? Você poder sair da sua situação, da sua comunidade, para ajudar as pessoas, né? A gente, na saúde, aqui no questão da pastoral da criança, a gente vê senhoras, mães de famílias, dona de casa, que trabalham na sua casa, que cuidam dos seus filhos, mas que tiram um tempo da sua vida para se dedicar às outras crianças, né, de trabalhar na comunidade, na paróquia ali onde elas vivem. Elas vão, então, de casa em casa, batendo na porta, pesando a criança, anotando, ver quantos quilos ela está dando hoje. Trabalho no sentido de desenvolver um tipo de alimentação com uma multimistura que vai levar essas crianças a sair da situação de fome, da desnutrição. Então, vejam lá, pessoas comuns, né, que vivem a sua vida, mas que se dedicam ao outro. Então, isso é o ato de solidariedade, certo? Então, vejam, nas ações humanitárias, né, a solidariedade, ela se manifesta no auxílio a pessoas em situações de vulnerabilidade, como vítimas de guerras, desastres naturais, pobreza extrema ou violações de direitos humanos. Então, tem pessoas, tem advogados, tem, né, médicos, profissionais liberais que se dão, né, que usam as suas profissões para ajudar as pessoas. Pessoas que não podem pagar advogado. Existe pessoas, né, advogados, que se dedicam a isso, né, que vão trabalhar de graça, sem cobrar nada, né, pelo simples fato de ajudar. Então, isso é a solidariedade, né? Médicos que saem da sua cidade, das suas casas, vão para lugares onde está acontecendo conflito, guerras, para ajudar as pessoas. Então, vejam, pessoas que tiram um pouco do que têm para doar, né? Por exemplo, como nós vimos aqui no Brasil, muitas vezes quando acontece enchentes ou tempestades, né? Ou como aconteceu no Paraná, como nós vimos, aquele tornado, né, que destruiu praticamente uma cidade inteira. Então, a solidariedade, ela vai levar comida, água, roupa, colchões, né? Eles vão doar. Então, as pessoas fazem essa busca, né? Esse levantamento, essa convocação de doação. Isso chama-se solidariedade. Mas a solidariedade só é possível porque existe o sentimento chamado o humanismo, né? O humanismo leva você a desenvolver a solidariedade. Muito bem, a gente fica por aqui. Esperamos ter contribuído aí com a nossa reflexão e até uma próxima aula.